Patrimônio histórico e arqueológico do município de Taperoá, os sítios arqueológicos Lagoa do Escuro e Pau Leite guardam as primeiras manifestações de arte da região e podem esconder pistas científicas que remontam ao passado dos indígenas e sua relação com os astros e o universo. O sítio arqueológico Lagoa do Escuro é um sítio que possui dois tipos de arte rupestre, que são a gravura, feita em baixo relevo, e a pintura feita com pigmentos encontrados na natureza. Eu conheci o sítio arqueológico Lagoa do Escuro através de uma oficina de arte rupestre realizada pelo filho do saudoso Ariano Suassuna, Manuel Dantas Suassuna. Foi onde eu conheci esse local, Eu fiquei fascinado pelo tipo de estrutura, de arte que eu encontrei. Uma figura em específico me chamou a atenção, que foi uma figura raiada, parecido com uma espécie de sol, E imediatamente eu lembrei de uma outra figura rupestre encontrada no sítio arqueológico de Chaco Canyon, lá nos Estados Unidos, onde essa figura é investigada por vários outros autores, astrônomos. Possivelmente essa figura tenha sido um registro dos povos Anasazi de um evento que aconteceu no céu naquela época, ou seja, uma supernova, que foi uma explosão de uma estrela que foi visível naquela época por grande parte dos povos aqui do planeta Terra. É um evento que saía do padrão dos céus, do movimento harmônico dos céus. Então esse evento chamou a atenção daqueles povos e eles registraram isso nas figuras rupestres. E aí eu associei esse evento do Chaco Canyon com o sítio arqueológico Lagoa do Escuro, pela semelhança das figuras rupestres. Eu pude levantar a hipótese de que os povos que aqui também estiveram e foram os autores dessas gravuras também puderam testemunhar esse evento dessa supernova. Mas, além disso, os indígenas que estiveram aqui na nossa região, eles também eram povos que observavam os astros, e é possível que eles tenham uma maneira, eles tinham uma maneira de saber, por exemplo, a época das estações do ano. Uma determinada estrela ou o próprio Sol, ele nascia em uma determinada posição no ano, e por conta disso eles sabiam exatamente a chegada de uma certa estação. Vamos supor, uma estação das cheias, que é uma estação importante para os povos dessa região seca. Eles sabiam que a estação das chuvas ia chegar quando uma determinada constelação nascia em um determinado ponto alinhado com uma certa rocha, por exemplo. E por que não, esses povos também puderam testemunhar esse evento que aconteceu no ano de 1054, que foi a explosão dessa supernova, e é possível que eles também tenham gravado essa supernova como uma pintura rupestre ou arte rupestre na rocha. Então hoje existe uma área específica da ciência chamada arqueoastronomia, que é uma área relativamente nova. A arqueoastronomia é uma área multidisciplinar que utiliza conhecimentos de muitas outras ciências e áreas do conhecimento, como a história, a arqueologia, a etnologia e a própria astronomia. E através disso, da união dessas áreas, essa área da arqueoastronomia, ela investiga a relação desses povos com os astros no céu, como os astros eles desempenhavam um papel de serem oráculos, digamos assim, e referências para esses povos. Então esses povos tinham essa relação direta com os astros no céu, porque era uma espécie de referência. Como naquela época não existia calendários, não existia nenhuma tecnologia como nós temos hoje, os calendários que eles utilizavam era o próprio céu, os próprios astros. Então esse estudo possibilita a investigação desses povos antigos e como eles observavam os fenômenos celestes e a relação desses povos com os astros. Mesmo que esses povos não tenham testemunhado esse evento no céu, é possível que eles possam ter registrado os astros, como o próprio Sol ou uma estrela qualquer, na rocha aqui no sítio Lagoa do Escuro. E no entorno, na nossa cidade, na nossa região, também temos outro sítio arqueológico, que é o sítio arqueológico Pau Leite, onde temos um exemplo de pintura
rupestre, e ela está sendo investigada hoje, assim como o sítio arqueológico Lagoa do Escuro. Esse outro sítio, Paulo Leite, é possível que as figuras tenham também relação com os astros. A gente desde pequeno falava dessas pinturas, desses desenhos que tinham lá. E aí chegou um tempo que criou-se a curiosidade de perceber e conhecer, né? Então, os moradores lá da Fazenda Paulo Leite, que sabiam onde era, foi quem nos apontou. Então, a partir daí a gente ficou visitando, vendo, né? E entendendo a importância disso para o Brasil. Na época que eu conheci o sítio, em 2013, 2 anos depois, eu recebi uma mensagem de conhecidos, de amigos, de que as gravuras tinham sido vandalizadas. Imediatamente eu me desloquei para o sítio e verifiquei, né, visualmente, que realmente tinha acontecido esse vandalismo, infelizmente. Então, na época eu me preocupei bastante com o ocorrido, porque é a nossa história que estava sendo apagada. Então eu busquei a ajuda de alguns amigos, algumas pessoas me ajudaram nessa busca por algum meio, né, para proteger o restante das figuras, das gravuras. Então a partir daí eu comecei um trabalho de educação patrimonial com a ajuda de escolas, né, de parceiros da Secretaria de Cultura, da Secretaria de Educação. Foi um trabalho que eu considero importante porque nós envolvemos a comunidade, né, local, e também as escolas, né? Eu trouxe, né, várias escolas, já aconteceram várias visitas, né, de estudantes das escolas da nossa cidade, para que esse tipo de conhecimento seja divulgado desde cedo pelos professores e para que os alunos, né, tenham acesso a esse tipo de conhecimento também. Ao mesmo tempo, é importante que eles também entendam, tanto os moradores quanto os alunos, entendam a importância de preservação desse local, né, para a nossa cidade. Falar da importância do sítio arqueológico Lagoa do Escuro, né, aquele conjunto rupestre, falar um pouco também, né, da própria história colonial, né, a qual eu me detenho a estudar, porque sou professor de História da Paraíba, sou especialista, né, nos estudos coloniais também, né, e sempre que trato, né, na universidade, né, de pensarmos, né, os estudos de História da Paraíba, nunca, assim como de História do Brasil, nunca a gente parte do 1500 ou do momento da colonização por si, como uma forte tradição universitária sempre o fez, pensando na história do Brasil a partir do 1500, a partir da invasão portuguesa. Então faço questão de termos o recorte anterior, ou seja, da visibilidade aos povos que viviam tanto na Paraíba, quando estou tratando de História da Paraíba, quanto ao Brasil, quando a gente está em História do Brasil, fazendo esse recuo para que a gente possa perceber exatamente, né, esse espaço que é o Brasil como um todo, como resultado de uma ocupação muito pretérita, né? E nesse sentido, né, nos últimos anos, sobretudo 2022, 2023, a gente foi tomando conhecimento, né, dos trabalhos que têm sido realizados aqui em Itaperoá, de evidência, né, do sítio arqueológico Lagoa do Escuro, e de como a gente vem, né, tomando, né, esse espaço como um espaço didático, por assim dizer, para a gente poder trazer em aula de campo os alunos, conhecer de perto, né, um painel, né, muito rico, né, que é um registro muito imediato e faz com que os alunos, né, se percebam, né, exatamente dentro, né, dessa perspectiva de encontrar, né, o nosso espaço, o nosso território como sendo, né, alvo de outras ocupações que não apenas a ocupação portuguesa, né? Então, em específico, né, quando da colonização portuguesa, esse espaço onde tem esse sítio arqueológico, né, Lagoa do Escuro, ele era ocupado por povos tarairíuis, né? Ou seja, povos não sedentarizados, né, naquele momento, né, por conta inclusive, né, das irregularidades pluviométricas, né, que faziam com que eles também migrassem, né, buscando sua sobrevivência. E nunca, nem tão somente um povo que seja sedentarizado, muito mais, mas também um povo não sedentarizado, um povo nômade também pode representar uma figura qualquer quando da passagem, né, como nós humanos fazemos, né, quando a gente está turistando ou conhecendo algum local que quer grafar numa parede, enfim, né, a sua presença naquele espaço. Então, a importância, diria, né, de pensarmos esse processo histórico, né, que recai sobre um documento tão rico,
quanto àquele painel, é exatamente para a gente, né, perceber, né, tal painel como prova documental cabal, né, da presença dos povos originários, não só quando da colonização, como eu disse, né, com recuo, né, muito anterior. Né, os estudos, inclusive do próprio Felipe, mostram como 1054 a grande probabilidade de eles terem representado naquela pedra o que eles consideraram como importante para eles naquele momento, igual a outros povos do mundo. Isso, né, dá a significância, a importância científica do lugar, né, para a gente tomá-lo, né, exatamente como, repito, prova cabal dessa longa existência dos povos originários nesse espaço. Ariano Suassuna é um primeiro grande artista a chamar a atenção para a importância, a sensibilidade da arte rupestre em si, né? Não é uma coisa, um registro só puramente atávico. Há uma sensibilidade de um artista, há uma técnica toda especial. Não é à toa que tanto pinturas quanto esculturas estão há mais de 15 mil, 20 mil anos aí expostas às intempéries e ultrapassando por todo esse tempo, né? Então, há um refinamento de técnica e há também um refinamento nos desenhos, nos grafismos colocados, né? Então, ele diz que é uma arte que aponta um caminho brasileiro para isso, por isso que ele se referencia muito nela. Ele tratou os índios brasileiros, vamos assim chamar, como artistas. A Ilumiara Jaúna são esculturas feitas, todas as ilumiaras são locais de arte, né, de celebrar a arte. Então, havendo várias ilumiaras, a Ilumiara Jaúna ela é basicamente para homenagear esses artistas primordiais, né? Então, a partir de uma releitura de uma pedra do Ingá, ele saiu criando desenhos e tudo. Primeiro virou uma forma literária, depois um desenho que está colocado em seu livro, e posteriormente está virando realmente um ilumiara de física, né? Uma pedra, com esculturas lá na Fazenda Carnaúba, onde o filho, que é o herdeiro artístico, o artista plástico Dantas Suassuna, segue a obra do pai. A arte rupestre sempre permeou a obra do meu pai, Ariano Suassuna, né? Com destaque no romance de Dom Pantero, no Palco dos Pecadores, que lá tem um personagem que é baseado em Ariano e tem um discípulo que é baseado em mim, Manuel Dantas. E em 2010, meu pai chegou e me pediu que eu arranjasse uma pedra parecida com a pedra do Ingá, que por coincidência ou por devoção divina, aqui na Carnaúba tinha essa pedra. E em 2013 começamos a fazer a Ilumiara Jaúna, que está realizada até hoje 1/5 do que será feito no total. E aí ele visitou a pedra lá na Fazenda Carnaúba. Inicialmente foi difícil localizar, porque aqui o mato estava fechado. Depois nós abrimos o local, Ariano aprovou e deu início aos desenhos. Então partiu dos desenhos de Ariano para colocar a pedra. Foi descoberta uma técnica de pintura, de lixar e tudo, e que agora vem sendo toda vez esmerada, né? Vem se evoluindo e ela prossegue sendo feita. Então, para o espaço, para o mundo artístico, todas essas associações, essas conexões aí são passíveis, né? Tá aí é o sabor dos artistas. Ela aponta um caminho estético e técnico para o artista estar seguindo e exprimir a sua arte. O turismo arqueológico, não só a nível mundo, mas também na nossa região, na região taperoense, ela é muito importante, porque ela ajuda a gente entender melhor a vida na Terra no passado, como também ajuda a contar a nossa história, né? A gente faz muito a condução de turismo, iniciando ali desde 1680, que é quando os portugueses chegaram em Taperoá. E Taperoá hoje está se tornando um polo turístico bem
avançado. Por que eu falo isso? Porque está se acordando, a sociedade está acordando para o que é o turismo, para essa vocação econômica que nós temos. E nós temos diversos elementos que ajudam a gente a fortalecer esse turismo. Na arqueologia, a gente encontra uma forma de também se permanecer dentro desse turismo, se permanecer famoso no turismo e receber pessoas do mundo todo para vir para a nossa cidade, para conhecer esses espaços que conta a história. Não é porque é uma gravura ou uma pintura que está em Itaperoá que ela não merece a atenção. Ela sim conta a história como outras de outros lugares. A diferença é que as pirâmides estão trabalhando nelas há muito tempo como turismo. A diferença é que a Serra da Capivara também, já há muito tempo, o pessoal acordou e está explorando isso. Então, nós aqui precisamos, da mesma forma, explorar melhor isso para mostrar à sociedade que nós temos uma grande força, nós temos grandes elementos que ajudam a contar essa história e que podemos sim ser um grande polo, maior ainda de turismo, devido aos sítios arqueológicos da nossa cidade. Então, da importância científica, né? E ciência exatamente, né? O processo, né, de experimentação, de cientificação, de observação, enfim, de tratar, né, a questão de forma, né, rigorosa, no sentido de entender que, de fato, né, um determinado objeto ele é plausível de ser observado e as conclusões elas servirem, né, para algo. Diria, inclusive, né, que é o maior documento, né, que trata da longevidade da história do que hoje é o município. Eu acho que o desafio nosso, né, é fazer um trabalho, né, de preservação, né, da memória. E preservar a memória é quando a gente registra, de fato, a importância para as gerações que estão vindo, que vão guardando isso como importante para eles. E vai, inclusive, né, fazendo com que essas pessoas sejam educadas para cuidar daquele espaço e não depredar. Então, para que, né, esse espaço seja preservado, é necessário, fundamentalmente, que haja uma política de cuidado com o lugar. E aí, necessariamente, tem que ter a força, né, a força do poder público, né, o executivo, o legislativo, o judiciário, nesse sentido, mobilizado necessariamente com o proprietário da área, né, no sentido de que garantam, né, essa preservação, né, porque ali não há um registro do proprietário, não há um registro do gestor público, dos legisladores, é um registro, inclusive não da municipalidade, ou seja, de quem habita o município de Itaperoá, mas da humanidade. Então, tem que ser preservado, né, e tem que ser tratado como uma política muito eficaz, muito efetiva, né, de preservação. Então, isso aqui é a mais antiga obra de arte que nós temos em Itaperoá, o mais antigo quadro pintado. Enfim, é a nossa história que está aqui gravada nessa rocha e que nós não podemos perdê-la por conta do vandalismo ou qualquer outro tipo de ação, né, que possa destruir esse tipo de patrimônio.